Então vamos aqui começar a nossa conversa e eu acredito que a primeira pergunta que se faz é: o que é o câncer e o que causou o meu câncer? Então vamos lá. Seria muito fácil colocar a culpa em uma única coisa sobre a origem do câncer. O que causou o câncer da fulana foi a morte do filho. O que causou o câncer da Maria José foi a perda do emprego, foi a separação do marido. Então, a gente geralmente, quando faz um diagnóstico de câncer, pensa que deve ser colocada a culpa em alguma coisa, em algum fato específico. E a gente precisa, nesse primeiro momento, já começar a desmistificar essa história. O câncer tem origem multifatorial. Então, são várias coisinhas que vão se juntando, uma encaixando na outra, até formar aí um fator gatilho desencadeador da doença. Então, não foi uma coisa só que causou o câncer da Maria José, da Sebastiana, do meu pai, de alguém específico. O câncer que hoje nós estamos conversando tem origem multifatorial. É um conjunto de coisas que foi responsável por causar o câncer. Eu posso te falar que todo câncer tem origem genética. O que é isso, Juliana? O câncer tem origem lá dentro da célula, lá no núcleo celular, num lugar que a gente chama de material genético, no DNA. Esse DNA é o responsável por controlar todas as nossas funções celulares, por dar o comando a todas as nossas funções dentro da célula, dentro dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. Todo dia acontece uma reprodução dessas células de forma errada e o nosso organismo por si só é brilhante e consegue consertar essas células que se reproduzem de forma errada e que estão com defeito. Então, todo dia o nosso próprio organismo destrói as células erradas, as células que potencialmente seriam cancerígenas. Com o passar do tempo, ou por um deslize ou outro, essas células que são feitas errada deixam de ser destruídas, ou por uma falha em algum processo de produção, essas células deixam de ser destruídas. E essa reprodução de células problemáticas, desordenadas, que não são destruídas, vão criando um tumor, um conjunto de células erradas, de células que não sabem se comportar direitinho no nosso organismo, e aí que forma-se então o câncer. Então eu estou te falando que todo câncer tem origem no nosso material genético, no nosso DNA. Juliano, o que então vai causar esse problema lá no nosso material genético, no nosso DNA? São várias as coisas que podem acontecer nesse DNA que são resultantes aí em fazer com que as células se reproduzam de maneira errônea e causem então os tumores, causem então o câncer. O que a gente tem que entender? Eu vou tentar simplificar um pouco mais então. Cerca de 15% de todos os tumores são causados de origem genética e de origem hereditária. O que é isso? São passados de pai para filho. Significa que o DNA, o material genético dos nossos ancestrais, de pai, da mãe, vieram com alguma alteração celular, com algum defeitinho, e esse foi herdado nas nossas células. 15% apenas são caracterizados como câncer de origem hereditária. Pessoas que nascem com essas alterações genéticas, elas têm então um risco maior de desenvolver o câncer ao longo da vida. O que eu tenho que entender? Então, os outros 85%, na verdade, são causados por agentes diversos, e são agentes que estão fazendo parte da nossa epigenética, da parte de fora, e não da nossa genética. Agentes externos, vamos dar exemplos? A radiação, os raios ultravioletas, o excesso de sol sem a proteção, a nossa alimentação, os alimentos ultraprocessados são responsáveis por alterar lá o DNA das nossas células e causar diversos tipos de câncer. Existem vírus, vou exemplificar aqui o HPV,
que é o principal responsável pelo câncer de colo uterino, então um agente externo sendo responsável por um dos gatilhos a desencadear o câncer de colo uterino. Nós sabemos que são vários os fatores que somados e externos que podem ser responsáveis por desenvolver uma célula cancerígena no nosso organismo. Nós estamos falando hoje de um mundo moderno, onde as pessoas vivem mais e muitas vezes com menor qualidade. As pessoas hoje são sedentárias, tiram seus carros para ir trabalhar, não tomam sol para produzir a vitamina D, a gente tem medo do sol, o sol ficou abominável, né? É claro que o sol em excesso causa câncer de pele, mas um pouquinho de sol faz bem. As pessoas hoje comem em excesso e alimentos que não são naturais. A gente sempre fala que o ideal é descascar mais e não desembrulhar as coisas que vêm do supermercado. Todo esse nosso estilo de vida está diretamente responsável pelo surgimento do câncer. Então é por isso, Juliane, que hoje nós percebemos que os números de casos de câncer têm aumentado no mundo inteiro, não só no Brasil. Sim, é por isso. As pessoas vivem cada vez mais e cada vez mais nós ficamos mais velhos. O nosso poder de reparação da célula, de consertar o DNA e de destruir as células problemáticas vai ficando pior. Então, à medida que envelhecemos, o que vai acontecer? Nós vamos ficando sem essa capacidade de consertar áreas que estão defeituosas no nosso corpo e aí os tumores vão surgindo com uma frequência maior. Viver muito é importante, desde que a gente tenha qualidade de vida. Quanto mais nós vivermos, maior a chance de fazer um diagnóstico de câncer. Lembrando que diagnóstico de câncer não é sentença de morte. A grande maioria dos tumores são curáveis, principalmente se feito um diagnóstico precoce e um tratamento feito por especialistas e de forma adequada. Nós precisamos estar atentos que, se nós conseguirmos juntar todas essas informações, estou falando aqui de estilo de vida e a relação com o câncer, fatores hereditários e a sua relação com o câncer. São duas coisas diferentes. Genética, todo câncer tem origem genética, tá lá no DNA. Aquela célula fez os tumores porque o dano genético aconteceu. 15% esse dano genético aconteceu que você herdou de alguém da família. Pode ser do pai ou da mãe, não é só da mãe não, tá? E os outros 85% você conquistou na sua vida, com maus hábitos, com a poluição. Um dos maiores fatores hoje de desenvolvimento de câncer é a poluição atmosférica, a poluição do ar, a poluição eletromagnética. Então, você está vendo o tanto de informações e o tanto de coisas que podem ser responsáveis por desenvolver o câncer? Então, eu quero que você hoje já saia desse nosso primeiro momento entendendo que o câncer não foi resultado ou culpa do uso só do anticoncepcional, da separação, da morte de alguém, de algum problema, de algum estresse forte que essa pessoa teve. É claro que tudo pode ter aí conjunções e foram se somando até que um gatilho viesse a desenvolver a doença. Mas quando a gente fala de câncer, eu estou falando de uma doença multifatorial. Então é por isso que eu não posso também colocar o tratamento do câncer em um único medicamento, em uma única medida, em uma pílula salvadora. Assim, seria muito mais fácil, muito mais simples para a gente conseguir fazer aí um tratamento eficaz e muito menos prolongado do câncer, tá? Se trata câncer com equipe multidisciplinar, com um time de especialistas. Quem faz só aquilo, faz aquilo muito melhor. Então, se você está iniciando uma jornada para um tratamento oncológico, algumas coisas são essenciais e eu gostaria de dizer para você. O seu câncer não é igual de ninguém. Não existe receita de bolo. O seu tratamento precisa ser individualizado. É óbvio que nós teremos protocolos, nós teremos rotinas que precisam ser seguidas, mas a individualidade precisa ser respeitada. A outra coisa, você precisa ser protagonista nesse processo. Você precisa se informar, retirar todas as suas dúvidas
junto com a equipe que você assumiu que vai cuidar de você, caminhar junto para que todos decidam e essa decisão compartilhada seja a melhor forma de você ter o sucesso que todo mundo deseja. Não se trata câncer sozinho. Eleja uma rede de apoio, eleja pessoas que você se sente bem para que passem junto com você as suas dificuldades e possam te auxiliar nesse momento. Eu costumo dizer que a entrega ao tratamento, a aceitação, faz parte do processo e é extremamente importante para que as pessoas evoluam melhor e passem melhor por esse momento. Eu sei que é muito difícil, muito complexo falar disso aqui, de entrega, de aceitação, mas tenha certeza que com o tempo, com o passar dos dias, essas coisas vão sendo mais digeridas e vão ficando mais factíveis de se aceitar a doença, de se entregar ao tratamento e assim, somando todos os esforços, conseguir os melhores resultados. Então, você já vai sair daqui sabendo que câncer não é culpa sua. Câncer não é causada por uma coisa só. E que câncer tem tratamento e tem cura. E nós vamos buscar, sempre que for possível, todos esses fatores aí para que você tenha um melhor resultado para o seu caso. Então vamos dar sequência aí, continuar a nossa jornada falando de câncer e você entendendo um pouco mais sobre cada passo que vai ser fundamental para te ajudar nessa caminhada oncológica.